E aí pessoal, continuando a nossa série aqui no canal, a gente vai continuar falando de um tema muito importante, que é o pensamento profilático ou a profilaxia, né? Que é basicamente pensar no que seu adversário quer fazer também, né? Porque assim como a gente tem nossos planos, nossas ideias, nossas táticas, o adversário também tem as dele. Então é muito importante a gente, quando a gente for fazer o nosso lance, quando a gente estiver pensando em alguma coisa para fazer, a gente tem que pensar no que o adversário tem que fazer também, né? Qual seria a ideia do meu adversário, né? Então, conceitos que vocês podem já, usar imediatamente, né? Por exemplo, qual foi a ideia do lance do meu adversário, né? Porque fazendo isso você já fica mais atento, né? Porque você já não vai jogar no impulso mais. Você vai, ele pode estar ameaçando isso, isso e isso. Eu posso fazer isso, isso e isso para resolver, entende? Tá? Então, se você começar a se perguntar isso, eu acho que já vai reduzir muito, mas muito o número de erros que você vai acabar cometendo. Pelo menos os erros mais bobos, né? E assim, mas claro que a gente não vai fazer lances puramente de defesa, tá? A gente viu ali no vídeo de defesa, acho que eu mostrei uma partida do Vinavar com o Lasker, né? Que o Lasker só se defendeu quando ele precisou, né? E ele se defendeu de uma maneira ativa, né? Uma maneira que ele conseguia contra-atacar também. Então, a ideia aqui vai ser qual? É fazer lances que melhorem nossa própria posição e evita o que o adversário quer fazer. Tá? Para ilustrar isso, eu vou mostrar aqui uma partida para vocês do Yusupov contra o Vanderbilt, tá? Então, em 1982, então foi uma abertura inglesa, E4, E6, uma variante pequenas, D5, E5. Eu não vou entrar muito a fundo assim na questão da abertura, né? Cavalo E4, cavalo F3. Cavalo C6, bispo E2, bispo E7, né, para continuar desenvolvendo as peças, roque, e aí jogou com D4. Né? Aqui eu acho que o branco entra naquela estrutura onde as brancas têm mais espaço, aquela cadeia com E5, né, e as pretas não conseguem jogar o lance C5 aqui, né, que pode ser um problema. Então, no geral, o preto vai tentar resolver esse problema jogando C5, jogando cavalo A5, né, C5 é uma ideia também. Aqui o Vanderbilt jogou com B6 para colocar o bispo em B7, né? Então, de novo, graças à cadeia de peões, o bispo de C8 ficou meio fraco, né? Ele ficou meio limitado. Bispo E3, que veio o cavalo por C3, B por C3, D por C4, bispo por C4, cavalo A5 para resolver o problema ali, C5, para tentar aumentar a pressão no centro com o lance C5, bispo D3, bispo B7. Então o preto acabou resolvendo, entre aspas, o problema, né? Porque o preto conseguiu ativar o bispo e vai conseguir jogar o lance C5. Por outro lado, o peão do C3 reforça aqui o ponto de D4. Veio o cavalo D2, que é uma ideia típica. Nessas estruturas com a cadeia E5, o branco no geral vai tentar atacar na ala do rei. Então a ideia do cavalo D2 é passar dama para H5 ou para G4 e começar a criar ideias. O cavalo também pode passar para E4 em alguns casos. O preto jogou C5. Veio dama G4. Se a gente faz um lance, deixa eu ver, se a gente faz um lance completamente aleatório, vem bispo H6, né? E aí o preto já tem que dar material. Então aqui o Vanderbilt jogou G6, né? Que é um lance perigoso, mas é necessário. Mas agora enfraquece as casas pretas em volta do rei. O branco jogou com o cavalo E4, tentando levar mais uma peça para o ataque. Centraliza ali o cavalo. C por, e agora cavalo C6. Bom, agora vem momento interessante, um dos momentos interessantes, porque com o último lance das pretas, as pretas acabam de ameaçar o lance cavalo tome 5, né? Que cria uma ameaça tática, ganha material por causa que o bispo de D3 está no ar, né? E assim, isso é muito fácil de defender, né? A gente pode jogar, é só colocar uma torre em D1 aqui e defender o bispo. Só que tem outro problema, tá? O preto também tem uma ideia aqui, que é jogar com o cavalo B4 seguido de cavalo D5, né, para colocar o cavalo ali numa casa muito forte, né? E aí a gente tem que se perguntar, né, se a gente consegue evitar cavalo por E5, né, que é uma ameaça tática,
e ver se a gente consegue atrapalhar o plano de cavalo B4 e cavalo D5. Né? E pensando nisso, o Yusupov aqui jogou o lance torre de FD1. Né? Aí você vai falar, uau, né? Pôs a torre ali e defendeu. Mas beleza, vamos lá, um passo de cada vez. Né? Se o branco joga a torre de AD1, né, tem uma sutil diferença. O preto joga cavalo B4, né? Vem bispo H6, atacando a torre. E aí cavalo por D3, né? Bispo por F8, dama por F8. E depois de torre toma D3, sobra um bispo A6 aqui para as pretas. Né? E aqui, como tem pouco material para criar um ataque, né, acho que aqui pode estar... O branco ainda está com uma posição mais confortável, eu acho. Né, mas o preto não vai correr tanto risco de levar mate assim, né? Só que com torre de FD1 não vai ter o espeto, né? Porque a torre não tem torre em F1 mais. Então meio que dá uma driblada nessas ideias, né? Veio o cavalo B4, bispo H6 e agora esse cavalo por D3, né? Bispo por F8. E aqui o branco acaba ganhando o material, né? Porque depois de dama por F8, torre por D3 e não tem o tema tático aqui, né? Então aqui, ó, já mistura cálculo, né? Com pensamento profilático, né? Ideias posicionais com ideias táticas. Então veio o cavalo B4, bispo H6, torre E8. E aqui para evitar, né? Porque se, por exemplo, rei H1 aqui, né, cavalo por D3, torre por D3, aqui eu acho que o preto tá... O preto pelo menos resolveu os problemas aqui, né? Porque o bispo de B7 é uma peça muito forte. Né? Pensando nisso, não vou permitir essa troca. Né? Veio o bispo B5, atacando a torre. Veio o bispo C6, bispo por C6 e cavalo por C6. Né? Então o branco aqui trocou o bispo de casas brancas pelo bispo de casas brancas. Né? E agora, diferente daquela outra situação, não tem mais o bispo de B7 aqui pressionando na diagonal. Né? Então, tem aquela coisa do... E agora, né? O que o preto quer fazer, né? Acho que de novo, né? Cavalo B4 e cavalo D5 aqui, para tentar melhorar esse cavalo. Porque, por exemplo, se a gente deixa o cavalo chegar ali em B4 em condições boas, né? De repente o preto vai estar arrumando a posição, né? O cavalo aqui dá uma segurada aqui na ala do rei, controla a casa de F6 principalmente, e pode criar certas ideias de contra-jogo. Né? Então, pensando nisso de novo, né? O branco quer tentar evitar cavalo B4, né? Lutar contra essa ideia, mas de uma maneira que também melhore a própria posição. Né? E aqui o Yusupov achou... provavelmente achou, né, a resposta ideal, que é o lance torre de AB1. Né? Então ele coloca mais uma peça no jogo, evita cavalo B4, né, e o branco pode ter ideias de torre B3 e torre H3. Né? Porque agora se joga cavalo B4, provavelmente torre por B4, aqui deve ser meio destruidor. Bispo B4, cavalo F6, cheque, e por exemplo, rei H8 leva dama H4 aqui. Né? E aí vai ter uma pressão muito forte ali no peão de H7. Então, aqui tentou dama D5, Vanderbilt, veio dama F4 com a ameaça de cavalo F6, né? Dama D8, e aí torre B3 para passar a torre pela terceira, torre C8 e mandou H4 aqui, né? A ideia é jogar com H5, torre H3 ou torre F3, torre G3 e iniciar um ataque ali na ala do rei. Veio torre C7, torre F3, pressionando o peão de F, e aqui jogou torre F8 já entregando material, bispo por, dama por. Só que aí vem D5, explodindo a posição no centro. Cavalo B4 ainda tentou mais um pouco, mas cavalo D6, o ataque é muito forte. Né? E depois de dama 4, dando um garfo aqui na torre e no cavalo, né? O Vanderbilt abandonou. Né? Mas aqui a gente pode dizer, o próprio Yusupov diz, né, nos comentários dessa partida, que os lances mais importantes aqui foi torre de FD1, né, lutando contra o cavalo B4, evitando as ideias que a gente viu ali, e o torre de AB1 aqui, né? Que são lances sutis, né? Não são lances uau, né? Que lance brilhante, né? Aquele lance tático, aquele que destrói a posição, que dá um mate bonito, né? É um lance sutil, né? Mas são esses lances sutis que às vezes são até mais bonitos que um lance tático, assim, né? São lances que evitam, melhoram um pouquinho a posição, e aí depois que você entende, você consegue, né, apreciar melhor a força do lance, né? Mas eu acho que essa partida é muito boa. Então, aquela coisa, pessoal. Tentem se fazer essa pergunta. O que meu adversário quer fazer? O que meu adversário faria se fosse o lance dele? Né? Tentem fazer esse processo de pensamento reverso. Né? Porque a gente não joga xadrez sozinho. Né? Acho que tem até alguém que fala aqui. Eu não lembro
né? Se alguém souber quem fala, coloca aí nos comentários. Que o nosso adversário também tem alguém que falou, fez essa frase, né? Nosso adversário também tem o direito de existir, né? Nosso adversário também faz lance, então a gente precisa levar em conta o que ele quer fazer também, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido instrutivo para vocês, e vejo vocês no próximo vídeo.